E aí pessoal, Mano Inventa na área. E hoje estou com mais um vídeo. E hoje não é um vídeo diferente aqui no computador, né? Com o objetivo aqui de mostrar, né? Explicar ou a gente resolver, né? Com o objetivo de resolver o problema de muitos aí, eu creio que é aquele problema que o transmissor dá, né? Na hora da gente testar o circuito, né? Vamos supor, você sintoniza seu circuito do seu transmissor, né? Você sintoniza aí lá no seu receptor lá. E aí você já testou ele e tal, né? Tá bom? Você desliga ele. E ele, quando você liga ele novamente, ele não tá mais naquela frequência que você sintonizou, entendeu? Então hoje eu vou explicar para vocês como você pode resolver esse problema, né? Que esse problema acontece com muitas pessoas aí, né? Que estão montando os seus receptores pela primeira vez, ou até mesmo não só pela primeira vez, mas já tem muitos aí já há alguns anos que monta e esse problema não sai, entendendo? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como vocês podem resolver esse problema aí do seu transmissor. Então vamos lá. Aqui temos o circuito, né? Eu circulei aqui umas partes importantes, né? Que a gente tem que falar aqui, eu tenho que falar aqui. As partes em vermelhos aqui, o nome com quadrados vermelhos, são as partes mais importantes no circuito do transmissor, que a gente tem que dar mais importância, entendeu? Na hora da construção. Então eu vou estar hoje explicando aqui, né, para vocês essas partes importantes e o que devemos fazer em relação a elas, né? Então, temos dois capacitores aqui, né? Você pode ver um capacitor de realimentação, o nome aqui, né, capacitor de realimentação, esse daqui, e temos o capacitor de desacoplamento. Vamos falar primeiramente do capacitor de realimentação. É o capacitor mais importante que tem, né, em um transmissor, é ele. É o capacitor de realimentação, entendeu? Esse capacitor, ele influencia muito na frequência que temos aqui, ó, na saída da nossa antena, e aqui também, que é no circuito tanque. O que? Quanto maior a capacitância, menor será a frequência aqui na nossa saída, né? Menor será a frequência de trabalho. Quanto menor o seu valor, mais alta aqui a frequência será aqui no nosso circuito tanque. Pra gente não estar aqui entrando não vou estar entrando profundamente num assunto, né? Porque o assunto é outro aqui no vídeo. Mas então esse capacitor aqui, ele tem um trabalho muito importante no transmissor também. Ele vai alterar na sua frequência de trabalho aí, entendeu? Então temos esse circuito tanque aqui, né? Esse circuito tanque também, né? Ele quase não tem tanta interferência, né? Porque se trabalharmos com um capacitor variável aqui, capacitor variável, quase não vamos ter tanto trabalho, né? Mas quando colocamos o capacitor cerâmico, essa marcação aqui vermelha também pode ir para esse lugar aqui também, entendeu? Se você for trabalhar com o capacitor aqui cerâmico, entendeu? Mas logo você vai entender isso aí. Então aqui temos o nosso capacitor, né, cerâmico aqui nesse ponto, né? Então nosso capacitor de realimentação, né? Ele vai realimentar, né? Ele vai levar uma energia para o nosso circuito tanque quando ele estiver necessitando, né? Então se chama capacitor de realimentação, né? Que vai realimentar o circuito. Então esse capacitor aqui de realimentação, para gente manter esse circuito estável, não sei se você já ouviu falar, mas ele tem que no lugar desse capacitor aqui a gente tem que colocar um capacitor de NP0, né? NP0 são o que? São capacitores que eles não mudam com a temperatura, tá? Isso serve até mesmo para o capacitor de desacoplamento, já mesmo para a gente falar aqui sobre os dois capacitores aqui selecionados, né? Então ele serve para o capacitor NP0, ele não muda com a temperatura, né? Então o que faz da interferência do nosso circuito, né? É isso, né? É o tipo de capacitor que a gente coloca aqui entre o coletor e emissor, e lá o capacitor na base, né? Que é o capacitor de desacoplamento, de interferência, entendeu? Então quando esses capacitores, dependendo do seu ambiente aí, se o seu ambiente ele é muito quente, né? Ele vai alterar a frequência. Então quando o seu ambiente estiver às vezes muito frio, vamos supor, ele está trabalhando ali no seu transmissor em tal frequência, o seu ambiente esquenta, de repente você já vê o áudio ficando ruim, a interferência começa a aparecer, e é isso que faz a interferência no nosso transmissor, entendeu? É isso que faz o transmissor sair. Não sei se você já viu, você que já montou o transmissor, eu creio que você já.
quando você está transmitindo áudio e aquele áudio ali vai dando aquele chiado, e aquele chiado vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Então, é esse efeito que dá, tá entendendo? É o efeito do capacitor mudando sua capacitância, né? Então sua capacitância vai diminuindo conforme a temperatura, entendeu? Tem capacitor que muda e tem capacitores que mudam também a frequência, entendeu? Então a frequência de trabalho dele vai caindo, e assim a frequência dele de trabalho caindo, vai mudar a frequência caindo no circuito tanque, entendeu? Vai mudar a realimentação. Então mudando a realimentação, muda tudo, entendeu? Muda a frequência, muda a corrente de entrada, a corrente de entrada no circuito tanque, muda tudo, entendeu? Então vai mudar a frequência mesmo, entendeu? Então, o que? Temos que usar o capacitor de NP0. O que é capacitor de NP0? São capacitores, né, que eu já falei aí, que não mudam com a temperatura, né? Como eu já disse, eles não mudam a temperatura, né? Eles não variam nem a temperatura e nem sua frequência, entendeu? Então, se aqui o calor, a temperatura tá 20 graus, 40 graus, a frequência e a capacitância dele vai ser a mesma, entendeu? Então, aí você pode ver, né? Vou mostrar aqui só mesmo outra coisa aqui para vocês. É um gráfico aqui. Ah, não é esse, não. Deixa eu mostrar pra cá. Aqui, ó. Então, né, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês também outra coisa. É isso aqui, ó. Então, como você pode ver aqui, ó, temos aqui um gráfico, né? Pode ver aqui, temos aqui AC, né, que é corrente alternada, e temperatura, né? Temos aqui as temperaturas e temos aqui embaixo as frequências aqui de 1 até 1000 kHz, né? E temos aqui dois valores de dois nomes aqui, três nomes, né, com números aqui. Isso aqui é o que? São representações de tipos de capacitores. Temos aqui em cima, ó, aqui o nome NP0, né? NP0 aqui em cima, temos X7R e Y5V, né? Aqui, ó, primeiramente, esse capacitor aqui de cima é o capacitor que a gente tava falando. Aqui é esse daqui, ó. Vim aqui, né? Esse tipo de capacitor aqui, né? Que a gente tava falando aqui, ó. Esse tipo de capacitor é o NP0. E temos esse valor aqui, ó. Esse Y5V são esses capacitores aqui, ó. São esses capacitores aqui azul, tá vendo? São esses capacitores. E temos esse XR7, são os capacitores de tipo daqueles de cerâmico normal, não sendo aquele cerâmico normal que a gente usa, né? Como os NP0, mas ele não é NP0, né? Não tem aquela marquinha NP0 e nenhum nome, mas são aqueles capacitores cerâmicos que a gente usa normal. E você pode ver aqui que o capacitor NP0 ele se mantém, né, a sua frequência e a sua temperatura. A temperatura dele ele se mantém em zero e a frequência também ele se mantém em infinita, né? A infinita, vamos dizer assim, que ele pode trabalhar, dependendo do valor, ele pode trabalhar em qualquer frequência, entendendo? A frequência dele vai se manter a mesma aqui que ele foi colocado para trabalhar, ele não vai ser modificado em nada, a frequência dele não vai cair. Mas já em relação aos outros valores, você pode ver aqui, ó, outros tipos de capacitor, né? Aqueles capacitores, vamos supor aí, capacitores 104, aqueles valores, né? 104, código 104, muito usado aí na eletrônica. Você pode ver que o valor dele, ó, já diminui, tá vendo? Já diminui, caiu, ó, caiu aqui, ó, tá em torno da frequência dele em 1000 kHz, entendeu? Então a frequência dele vai caindo. Já o outro azul, né, usado muito em altas frequências aí, ó, vai caindo, ó, com a temperatura aqui, ó, da corrente alternada, ó, vai caindo aqui, tá vendo? Ele tá falando aqui que quando aplicar a uma corrente alternada e com a temperatura abaixo, né, de 5 graus, a sua frequência vai cair, entendeu? Então temos aqui as frequências dos capacitores caindo, não, entendeu? Não temos instabilidade na frequência, né? Então isso, a mesma coisa acontece lá no nosso transmissor, entendeu? E as frequências dele não são estabilizadas e assim ocorre aquela frequência, né? Então isso ocorre quando a frequência cai, né? Aquela frequência cai do transmissor, você não consegue deixar o seu transmissor em uma só frequência, né? Quando você desliga seu transmissor, você perde a sua frequência, ele não volta mais para aquela frequência que você deixou, entendeu? Quando ele é desligado, a frequência sai.
Aí você tem que se ressintonizar o receptor novamente para você achar a sua frequência, entendeu? Então isso acontece quando a gente coloca esses dois tipos de capacitores aqui, o cerâmico, né, de tipo cerâmico normal, né. Agora quando a gente coloca o NP0, isso não acontece. E qual é a aparência desse capacitor NP0? Deixa eu botar aqui para vocês verem. É esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui é o capacitor NP0. Você pode ver aqui, ó, em dois valores aqui. Não que seja esse valor aqui, mas aqui, ó, você tá vendo? Deixa eu ampliar aqui a foto. Você tá vendo essa marquinha preta aqui, ó? Tá vendo essa marquinha preta que a gente tem bem aqui em cima dele? Essa marquinha aqui em cima dele que identifica um capacitor NP0. Tem alguns que já tem a letra aqui, né, escrita NP0, tal 27 picofarad, né, ou 470 microfarad, né? Então, esse valor, vamos supor, essa marquinha aqui é que vai identificar se o seu capacitor é NP0 ou não, entendeu? Então essa marquinha aqui de cima, que você vai identificar capacitor NP0. Então esse capacitor, esse tipo de capacitor aqui, ele não vai variar a frequência e nem a frequência e nem a sua capacitância com a temperatura. Então esse capacitor é o ideal para ser colocado nesse transmissor aqui, entendeu? No seu transmissor, não só nesse, mas qualquer tipo de transmissor. Quando a gente fala de realimentação e capacitor de desacoplamento, né? E também quando a gente fala de transmissor com estabilidade, tem que se colocar um capacitor de NP0, porque ele não vai mudar a temperatura, ele não vai mudar a capacitância nem a frequência com a temperatura, entendeu? Dependendo aí da sua sala, ou ambiente que você trabalha, tem muito calor, ou é muito fria também, né? Aí não vai mudar nada, entendeu? Não vai mudar nada da frequência. Temperatura mesmo, entendeu? Drasticamente ele vai mudar, por isso que não tem estabilidade, entendeu? Capacitor de desacoplamento é a mesma coisa, entendeu? Quando ele não vai trabalhar, né? Ele não vai tirar a interferência que há aqui, ele não vai trabalhar direito, né? Esse capacitor de desacoplamento, ele não só serve para desacoplar os sinais de RF, né? Sinais de alta frequência que vem pela rede e também pelas vibrações aqui do nosso circuito tanque, não só. Ele trabalha também para dar aqui, né, para estabelecer uma tensão aqui na nossa base, uma extensão de 2 volts, dependendo da sua fonte, entendeu? Ele vai estabilizar uma tensão aqui de 2 volts aqui na sua base, entendeu? Claro que vai depender da tensão, como eu disse, entendeu? Então ele não só serve para desacoplar sinais, de RF, mas também serve aí para estabilizar a nossa base aí, para manter o circuito estabilizado, né? Não cair não cair a frequência, né? E também sempre manter estabilizado o chaveamento do nosso transistor, né? Ele serve para manter estabilizado o nosso chaveamento do nosso transistor, né? E aqui o outro problema também é o resistor de polarização de emissor. Esse resistor aqui, ó, esse resistor, né? Esse resistor aqui, ele tem um valor muito importante no fluxo da nossa corrente, entendeu? Que vem aqui de coletor para emissor, né? Então, colocando ele também vai alterar um pouco a frequência, entendeu? Mas ele tem alguma coisa a ver? Não tem tanto a ver com a interferência, né? Claro que ele vai, se você mudando o valor dele para 100 ohms, né? Você vai ter um fluxo de corrente maior, e isso vai fazer com que os capacitores trabalhem, né? A frequência também aumente, né? Claro que ele tem um pouquinho de a ver um pouco, não com a interferência, né? Não com o problema do transmissor, mas com o funcionamento com o trabalho, com a frequência de trabalho do nosso transmissor também, entendeu? Porque se a gente muda ele aqui, a gente tem um fluxo mais rápido. Se a gente diminui o valor do nosso resistor, a gente tem um fluxo de corrente mais rápido. Então temos um trabalho mais rápido, né? O nosso transistor, ele oscila mais rápido também. Se a gente aumenta esse resistor, a nossa corrente aqui na nossa antena vai ser maior. A gente vai ter um fluxo de trabalho menor, mas a corrente na nossa antena, a força do sinal vai ser maior também, entendeu? Então tem algumas coisas melhoras aí, tem umas vantagens, tem umas desvantagens, entendeu? Mas o que?
eu selecionei aqui, porque aqui nesse resistor, deixa eu botar um outro circuito aqui, ó. Olha aí, nesse aqui, ó, nessa parte aqui, você tá vendo, tem um resistor aqui, ó, que vai ligado a esse capacitor aqui de desacoplamento, de realimentação. Nesse ponto aqui que o mouse tá vindo, ó, nesse ponto aqui, a gente vai colocar um capacitor um capacitor aqui, ó, também, ó. Um capacitor aqui também, ó. Eu vi que quando a gente coloca aqui, todos os sinais aqui interferentes, né, sinais aqui até mesmo sinal da nossa fonte, se ela não for de bateria, né, ou qualquer outro sinal, aqui uma sujeira, alguma coisa assim, vai melhorar também. A gente coloca um capacitor aqui, ó, em série com a nossa o nosso resistor, tá entendendo? Em série com o nosso resistor, a gente coloca o capacitor aqui e deposita e conecta ele no nosso GND, né? Então, o que? Todas as interferências que aqui não passam pelo resistor, vai passar pelo capacitor. E assim vai descarregar, né, essas interferências aqui no nosso terra, entendeu? Então, assim, melhorando, né, limpando até mesmo a realimentação que é aplicada ao nosso circuito tanque, entendeu? Então, isso é muito... melhora também, entendeu? É claro que às vezes não tem necessidade, mas vai melhorar muito aí o desenvolvimento do seu transmissor. Eu fiz aqui um transmissor que eu nunca tinha feito aqui na minha bancada. Com essas modificações que eu fiz aqui, né, que eu falei agora, ele ajudou também, né, para o meu transmissor aí e 800 metros, entendeu? 800 metros, entendeu? Muito distante aí. Eu tava usando mais ou menos uma antena de uns 10 metros, mais ou menos, né? Claro que a antena ajudou, mas, né, ajudou muito aí. E essa resistência aqui, pessoal, de 300 aqui, tá vendo? 330 ohms, eu alterei, eu coloquei ela aqui, deixa eu ver, eu coloquei ela aqui em 320, né? Aqui, ó, tá vendo? 320, com algumas modificações também do capacitor aqui e tal. Ela foi aí, né, para 320 ohms, entendeu? Então aumentou também a corrente aqui na nossa antena, entendeu? Aumenta, porque o fluxo diminui, então uma corrente fica parada aqui, entendeu? Então aumenta também o fluxo do sinal aqui na nossa antena. Então aqui vamos aqui para nossa fonte, né, de alimentação agora, a gente concluir. A fonte de alimentação ela é muito importante também, porque se você usar uma fonte assimétrica, né, aquelas fontes que tem a interferência, né, aquele ruído de 60 Hz, isso também vai causar ruídos, né, causar interferência no seu transmissor, entendeu? Então vai causar problemas aí, entendeu? Então eu aconselho você, se tiver um transmissor, né, se você tiver uma fonte, né, de alimentação, você usar sempre capacitores, né, ou uma fonte com, você monta aí, né, uma fonte com um filtro bem legal aí, que tem um bom filtro para filtrar esse sinal de 60 Hz, ou alimentar seu transmissor com baterias, entendeu? Você faz um pack, né, um pack de baterias, se não me engano é isso que fala, uma junção de várias baterias aí, constrói tipo uma fonte de bateria, né, de 9 volts aí, você constrói uma fontezinha, e alimenta o seu transmissor, entendeu? Para não ter interferência, aquela interferência de 60 Hz que dá muito chiado no seu transmissor, entendeu? Dá muito chiado mesmo. Então é isso aí, né, pessoal? Se você gostou do vídeo, né, foi um vídeo um pouco longo aí, né, mas se você gostou, deixa o seu like aí, né, deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo aqui no canal, se você gostou do vídeo, então entra aí para ver outros vídeos aí bem legais aí que tem no canal, né. Então coloque isso em prática, né, você pode estar montando aí dois tipos de transmissores, um com transistor, um com capacitor NP0 e outro com capacitor cerâmico normal também, né, muito utilizado aí na eletrônica aí, né. Você pode estar montando aí para você ver a diferença da frequência, né, para vocês verem a diferença aí da estabilidade, né, como vocês vão ver que vai mudar muito. Então vocês fazem um teste aí na sua casa aí, na sua bancada, para vocês verem que realmente o transmissor com o capacitor NP0 ele tem uma ótima estabilidade, entendeu? A estabilidade dele é outra, entendeu? Então é isso aí, né, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!